Olá, estudante! Vamos resolver uma questão envolvendo sequências numéricas. Uma sequência numérica pode ser definida como uma função cujo domínio é o conjunto dos números inteiros positivos e o contradomínio é o conjunto dos números reais, mas geralmente escrevemos AN em vez da notação de função f de n para o valor da função no número n. Exemplos: A1 igual a f de 1, A2, que é o segundo termo, igual a f de 2, AN é o enésimo termo, igual a f de n. Vamos começar dando uma olhadinha na primeira. Termo geral, AN igual e elevado a n sobre n ao quadrado. É esta função aqui. A1, A2, A3. Para explicitar cada termo, basta substituir o n pelo índice. No caso aqui, 1. Troca o n aqui e aqui por 1. 1 e 1. O segundo termo, troca o n aqui e aqui por 2, 2 e o 2. Terceiro termo, troca o n por 3, aqui e aqui. E elevado a terceira dividido por 3 ao quadrado. Então, esta é a sequência AN. Ela é convergente ou divergente? Para determinar se é convergente ou divergente, calculamos o limite do termo geral, jogando n para o infinito. Calculamos o limite de e elevado a n sobre n ao quadrado, com n tendendo ao infinito. Se existir o limite e for um número real, a sequência é convergente. Se não existir o limite, a sequência é divergente. Ocorre que neste caso aqui, quando eu jogo e elevado a n para o infinito, o n para o infinito, o e elevado a n vai para o infinito. Quando eu jogo o n para o infinito aqui embaixo, também vai para o infinito. Vamos ter infinito sobre infinito. É uma indeterminação. Aí precisamos dar um jeitinho. Para resolver esta indeterminação, para eliminar esta indeterminação, eu vou dar uma olhadinha aqui na mesma função, só que com a variável real, x. E realmente é a mesma coisa que aqui. Limite de elevado a x é infinito, com x tendendo ao infinito dá infinito. Limite de x² com x tendendo ao infinito é infinito. Temos a indeterminação. Podemos resolver esta indeterminação utilizando a regra de L'Hopital. De acordo com a regra de L'Hopital, o limite desta função é igual ao limite desta com o numerador e o denominador sendo as derivadas deste numerador e denominador. Calcula a derivada aqui de e elevado a x e elevado a x. Calcula a derivada aqui de x ao quadrado dá 2x. Esses limites são iguais. Contudo, ainda permanece a indeterminação. Jogando x para o infinito aqui, e elevado a x vai para o infinito. Jogando infinito aqui, continua infinito sobre infinito. Então, estou repetindo aqui, calculando a derivada, aplicando a regra de L'Hopital novamente, calculando a derivada do numerador e do denominador de novo. Derivada de e elevado a x é e elevado a x, derivada de 2x é 2. Vamos calcular o limite de e elevado a x sobre 2 com x tendendo ao infinito. Jogando esse x para o infinito, vai dar infinito sobre 2, que é infinito. Então, o limite é infinito. Não é um número real. Se não é um número real, então esta sequência aqui ela é divergente. Ela não vai resultar no número real quando eu jogo o n para o infinito. Sendo assim, a n igual a e elevado a n sobre n ao quadrado é divergente, pois o limite desse termo geral aqui da sequência, com n tendendo ao infinito, não dá um número real. Deu infinito, infinito não é um número real, então ela é divergente. Segunda sequência. 2 elevado a menos n vezes cosseno de n. 2 elevado a menos n pode ser escrito
como 1 sobre 2 elevado a n, vezes cosseno de n. Vou tomar aqui a função real com variável real correspondente e fazer uma análise aqui no gráfico da função cosseno de x. Esse gráfico verde. Não existe o limite da função cosseno de x, com x tendendo ao infinito, pois os valores de cosseno estão compreendidos entre menos 1 e 1. É uma função periódica onde os seus valores estão compreendidos entre menos 1 e 1. Destaquei aqui também, sobre o gráfico da função cosseno de x, os valores de n, para cosseno de n. Cosseno de 1 está aqui, cosseno de 2 está aqui, cosseno de 3. N é um inteiro positivo. Tem um teorema que diz que quando temos o limite do produto de uma função que vai para zero, quando eu substituo x por infinito, e a outra função é limitada, esse limite do produto vai para zero. 1 sobre 2 elevado a x, x indo para o infinito, 2 elevado a x vai para infinito. 1 dividido por infinito é zero. 0 vezes esta função aqui com x indo para o infinito, que é limitada, é igual a zero. Então, o limite da mesma função com a variável n, número inteiro positivo, também vai para zero. Zero é um número real. Existe o limite e é um número real zero. Então, esta sequência Bn é convergente. Terceira sequência, menos 2 elevado a n. Trocando aqui o n por 1, 2, 3, calculando C1, C2, C3, menos 2 elevado a 1, menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 2 à terceira, menos 8. Menos 2 à quarta, 16. É uma sequência alternando aqui os sinais. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, não há uma convergência aqui no termo geral. Então, ela é divergente. Quarta sequência. Ln de raiz enésima de n. No lugar deste raiz enésima de n, eu vou trocar por n elevado a 1 sobre n. 1 é o expoente do n aqui. Escrevi esse radical na forma de potência com o expoente fracionário. Quando eu calculo o limite, e este n vai para o infinito, este n vai para o infinito, 1 sobre o infinito dá zero. Vai ficar um número grande aqui, n é um número infinito, elevado a zero, é igual a 1. Ln de 1 é zero. Então, esta sequência é convergente. Respondendo aqui, a alternativa correta, as sequências 2 e 4 convergem, esta e esta. E as sequências 1 e 3 são divergentes. Só retomando, se o limite de uma sequência AN com n tendendo ao infinito existir, for um número real, dizemos que a sequência converge ou é convergente. Caso contrário, dizemos que a sequência diverge ou é divergente. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.